A história de hoje no nosso podcast ela vem direto de Coimbra, Portugal, mais especificamente de Figueira da Foz, onde uma empreendedora brasileira resolveu investir na área da estética. Daniane Estética Avançada aposta numa formação contínua para manter a qualidade da excelência do seu serviço. É nessa categoria que ela concorre ao Prêmio Estrela do Atlântico Melhores do Ano 2025 e você vai conhecer um pouco da história dessa empreendedora agora aqui com a gente. Antes de qualquer conquista, houve uma decisão que mudou tudo. Hoje a gente não vai falar de troféu, mas a gente vai falar do caminho que se levou para poder chegar até aqui. Seja bem-vinda, Daniane. Obrigada. Quero saber de você como é que foi essa transformação de há 20 anos atrás de decidir cruzar o Atlântico e vir para Portugal. Na verdade, iniciou com a minha família. A minha mãe migrou para Portugal, pois ela percebeu que o ambiente aqui era totalmente diferente da nossa realidade no Brasil e fez questão de que todas as filhas, ela tem 3 filhas, e os respectivos maridos e os filhos também viessem para cá. Lentamente fomos fazendo esse processo. Das 3 filhas que a minha mãe teve, eu fui a última a vir. As minhas 2 irmãs vieram em separados, primeiro um e depois o outro, e eu e meu marido nós determinamos que quando nós viéssemos viríamos juntos. Então eu embarquei para Portugal em 2006, eu e meu marido, uma filha de 5 anos, deixamos a nossa filha do meu marido e minha filha de coração lá no Brasil, e eu estava grávida 36 semanas e 5 dias, e viemos junto para Portugal. Uau! E eu sei que nem toda a história é só flores, não é? Sempre tem os momentos mais desafiadores. Por isso, Daniane, eu queria saber qual foi aquele momento ali mais desafiador que você pensou que ia desistir, mas encontrou forças para continuar. Desistir na permanência cá em Portugal como imigrante. Desistir do teu processo de empreender, ou você ainda não tinha essa ideia de empreender assim que chegou? Não tinha. Então, como é que foi essa construção? Quando chega o bichinho do empreendedorismo que fala alto no nosso coração? Na verdade, eu hoje olho para trás e percebo que isso nunca foi um objetivo estruturado desde o início. Foram consequências, foram, na verdade, aquilo que eu fui colhendo do plantio que eu fui fazendo anteriormente. Quando eu cheguei em Portugal, a única oportunidade que foi me aberta foi de ser manicure e pedicure no salão da Eduarda Cabeleireiros. Ainda hoje nós somos grandes amigas. Ao longo da minha carreira teve um período que nós fizemos parceria e em algum momento, estando trabalhando lá, eu percebi a necessidade da evolução e fui fazendo ela lentamente, consoante a minha realidade, as minhas possibilidades financeiras, realidade familiar e profissional, e em paralelo introduzindo na minha carreira e no meu dia a dia profissional. Ok. E dentro desse percurso, não é, que já são mais de 20 anos, certo? 20 anos. 20 anos. E você também já abriu a sua própria clínica, não é? Me conta como é que foi esse processo. Foi pós-pandemia. Nesse momento, houve grande alteração no ambiente ao qual eu estava inserido e por uma questão mesmo de oportunidade, eu preferi adquirir um ambiente, um espaço físico próprio, para também o brasileiro tem aquela questão de não pagar renda, não é? Pagar uma prestação daquilo que seria futuramente meu. E para marcar a diferença, Figueira da Foz é um ambiente pequeno. Hoje em dia já se vê muito igual, mas até então havia sempre a conjunção da junção da parte da cabeleireira com a parte da estética. E eu quis fazer algo que fosse só a parte da estética, algo individualizado, para trazer um ambiente, para trazer algo diferenciado. Hoje em dia já é mais comum na Figueira essa realidade. Estamos vendo aí fotos do espaço, da inauguração, muitos clientes e amigos presentes, não é isso? Isso. É um marco para a Figueira da Foz. Na verdade, são fotografias de uma celebração onde nós comemoramos os meus 20 anos de carreira e 5 anos de espaço físico constituído, a tal clínica. Esses são os meus filhos.
Maravilha, a família sempre ali como um apoio, não é, para poder nos auxiliar a chegar no próximo nível, né, no próximo passo. Na verdade, esse é um propósito e um princípio que eu tenho bem intrínseco em relação a isso. Para mim, família é sempre em primeiro lugar. E quem verdadeiramente me conhece sabe que em todas as situações possíveis e imaginárias, eles estão lá comigo, os meus 4 filhos. Que maravilha. E agora quando a gente pensa na parte da estética, né, e de empoderar outras mulheres, outras pessoas, o que para você são os conceitos fundamentais na hora de um contato humano, né, com outras vidas, com outras histórias? Na verdade, eu acredito que o principal é perceber a essência, a necessidade do outro. E aquilo que ele se sente confortável. E a partir daí é que nós vamos poder começar a trabalhar, definir objetivos, e até porque eu não sou na área da estética todos os recursos, mesmo sendo uma excelente profissional. Nós precisamos ter ligação e parceria que faça com que isso efetivamente aconteça e de encontro a um real benefício a cliente, ao utente. E maravilha. Eu imagino que no meio dessa construção houve percalços, houve problemas e houve também desafios a serem enfrentados, né, na construção da sua vida pessoal para poder chegar em quem é a Daniane hoje. O que você viveu, aprendeu e fez da Daniane ser uma pessoa melhor? Então, agora, quase aos 43 anos, os últimos 2 anos foram fundamentais e cruciais para mim nesse processo de autoavaliação e transformação, não só na área pessoal, como também na área profissional. Eu percebi que durante muito tempo eu trabalhei muito, eu estudei muito e eu investi muito. Agora era a altura de consolidar tudo isto que foi feito e se estabelecer de uma forma diferente. Percebi também que na vida pessoal, embora maioritariamente o ditado popular diz que nós não podemos coligar a pessoal da profissional, todos nós sabemos que há momentos bastante difíceis na nossa vida pessoal, cujo reflete diretamente na nossa vida profissional. E sobre a vida pessoal, fazendo aqui uma retrospectiva dos momentos mais difíceis e mais marcantes, alguns deles foram passado 1 ano e pouco de eu estar em Portugal. Infelizmente o meu marido faleceu e eu fiquei sozinha em Portugal com os meus 2 filhos. Na altura eram só 2, a Daila e o Daniel. Foi um momento que eu pensei imenso em desistir, em regressar ao meu país, mas eu percebi que eu tinha mais estrutura aqui do que lá. Nós estamos a falar de que eu sou de origem de uma realidade extremamente simples, mesmo, e nessa altura eu só mentalizei que eu tenho que trabalhar e ser forte para cuidar e criar os meus filhos. Profissionalmente eu fiz isso porque foi através do recurso trabalho que eu consegui financeiramente fazer com que isso acontecesse, mas eu nunca nessa altura estipulei para mim eu vou ser uma empreendedora, eu vou montar uma clínica, eu vou superar isso tudo. Foram passo aos passos que foram dando, situações que foram aparecendo e obviamente decisões que eu fui tomando que fez com que isso acontecesse. Mas acredito também que se não houvesse o suporte da evolução a nível de estudos, também não conseguiria dar esse suporte e esse nível de atendimento e de profissionalismo que existe hoje. Então a educação ela também foi um apoio importante para que você pudesse ter construído, não é, essa sua vinda para cá e o início da sua trajetória como empreendedora. Sim. Eu acredito que na minha área é extremamente importante, até porque nós trabalhamos com o corpo. Então, caso a pessoa não domine isso, mesmo sendo a área da estética, nós podemos causar prejuízos e não benefícios. Eu tenho duas licenciaturas e depois já fiz 2 especializações também. Me conta um pouquinho dessas especializações, quais são as áreas das suas especializações, das suas formações e como isso diariamente contribui no seu dia a dia na clínica.
Hoje, de uma forma mais amena e mais apaziguada, porque eu dedico-me 100% à clínica, mas durante todo esse meu período de formação foram feitas nessa realidade. Eu moro na Figueira da Foz, Leiria são 50 quilômetros, eu fazia o percurso diariamente. Uau! O curso de esteticista cosmetologista foi tirado no turno, trabalhava durante o dia e ia fazer o curso à noite. Então era uma realidade diária de eu entrar ao trabalho às 8 da manhã e sair às 6 da tarde direto para Leiria e chegar em casa à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Foram quase 3 anos assim, cujo fim dele foi mais um obstáculo, não digo obstáculo, mas uma situação que surgiu quando eu estava quase a finalizar, meu terceiro filho estava quase a nascer. Então, a escola foi espetacular, ela ajustou ali todo o período de provas e de avaliações, segundo a minha necessidade. Posteriormente, eu fiz um Master em Estética aqui no Porto. É uma especialização voltada para quem já está na área. Ela é constituída domingo e segunda, o dia todo, e foram mais 1 ano e 8 meses nessa realidade. Eu vim para o Porto a domingo de manhã, passar cá o domingo e a segunda, abrindo mão assim, então, daquele contato mais direto que nós temos com a família nos fins de semana, até eu finalizar. Recentemente fiz enfermagem, também em Leiria. Uau! Nunca para de estudar, então. Quase. Pronto. Fiz também a licenciatura de enfermagem em Leiria, com essa mesma realidade, indo e vindo diariamente, ou então me deslocando para onde os hospitais estavam, mediante as especializações, conforme o estágio. E agora, recentemente, tive uma experiência com o Marcelo Germain, uma especialização em harmonização orofacial. Ele veio a Portugal e eu fiz aqui com ele. Sobre a vida profissional, acadêmica, esse é um bocadinho o resumo. Existem outros workshops, outras formações que não são tão fortes ou de tanta equivalência. Claro. E eu imagino que os seus clientes, né, acabam logrando êxito, porque uma vez que vão ao seu espaço, eles estão ali bem cuidados quanto a isso, não é? Quais são os serviços que você dispõe no seu espaço hoje? Temos praticamente tudo na área da estética, desde os tratamentos faciais e corporais, toda a aparatologia, conforme equipamentos, radiofrequência, cavitação, vacoterapia, crioterapia, massagens manuais, massagem e relaxamento, a manicure, a pedicure. Nós temos ali todo aquilo que é necessário para dar um suporte aos clientes, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Uau! É a imagem, a verdadeira imagem da mulher brasileira, batalhadora, que não abandona o seu lar e que consegue equilibrar formações com um trabalho de qualidade e ainda também a família por trás como apoio, sendo um dos conceitos, um dos preceitos fundamentais dentro da sua trajetória, não é isso? Verdadeiro, verdade. Legal. Além disso, participa aqui com a gente uma mensagem especial que você recebeu. Vamos descobrir juntos. Parece que é de algum familiar próximo, não é isso? Eu acho que você já deve estar reconhecendo quem é aí. Quem que é essa pessoa? É minha irmã mais nova, a Diane. Diane. Parece que a Diane tem uma mensagem pra gente. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Eu me chamo Diane Krieger, sou irmã da Daniane Alexandre. E hoje eu quero falar um pouquinho da trajetória dessa mulher guerreira que nunca desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos e que hoje tenho o prazer de fazer parte desse podcast com vocês. Bom, Daniane, né? O que dizer dela? Magrinha, raquítica, eu sou a mais nova das 3 e na nossa infância era eu que dava comida na boca da Daniane, porque ela sempre foi assim muito magrinha, muito raquitique. Quando tinha alguma coisa assim na escola era eu para defender. Então assim, quem diria que nesse processo todo, né, da infância até agora na sua vida de adulto, você chegaria a esse ponto dessa mulher louvável que você chegou. Eu te dou parabéns, minha irmã, por todo o trajeto que você fez e aonde que você chegou até agora, e eu tenho certeza que você ainda vai chegar mais longe, né? Você ainda vai muito além daquilo que você sonhou. Lembra ainda lá no Brasil, né?
A formação de manicure e pedicure lá na PEC, lembra disso? Que foi o seu passe inicial, né? Quantos anos atrás? Conta então essa história de que a sua irmã colocava comida na sua boca porque você era raquítica. Então, nós somos 3, eu sou do meio, os meus pais são separados desde quando eu tinha 4 anos de idade, e como eu já mencionei, nós somos de uma origem muito simples, muito, muito, muito simples no Brasil. E então, hoje em dia nós temos outros métodos educacionais, não é? Mas quando a minha mãe dizia para eu comer tudo, senão eu ia apanhar, e a minha irmã, para eu não apanhar, porque não comi tudo, ela dizia, vai, come, come. Ela me chamava de Dodô, come. E ela punha comida na minha boca, que era para eu comer tudo. Sinto que ainda hoje existe esse cuidado, não é? Um cuidado que estava lá desde o princípio, quando criança, e ainda hoje, pelas palavras, eu consigo perceber o quanto carinho e admiração ela tem por você. É um facto. E é algo que também temos trabalhado ao longo do tempo, as relações. E pelo que eu percebo, não são relações que estão muito próximas de você, está mais distante. Me conta um pouquinho disso. Na verdade, voltando um pouco no passado, no tempo, a minha mãe migrou para Portugal, acredito que em 2013, pois a minha irmã mais velha veio em 2004, a minha irmã mais nova em 2005 e eu fui a última a vir em 2006. Mas depois de um período de tempo em Portugal, lentamente também eles fizeram a imigração, por uma questão de oportunidade profissional, para a França. Então, neste exato momento, estão todos em França, com os respectivos maridos, filhos, os respectivos cônjuges dos filhos, os sobrinhos netos, estão todos em França e eu e os meus filhos permanecemos cá em Portugal. Esse período já tem mais ou menos 10 anos, essa fase. Eles já foram embora 10, 7, 9, por aí. Foram também lentamente para a França. Uau! E isso reforça, né, a importância de Portugal como essa porta de entrada para a Europa e de todos os países que também estão contemplados na edição deste ano do Prêmio Estrela do Atlântico. Tanto empresários quanto influenciadores que são brasileiros e que acabam levando a nossa bandeira para diversos outros países. Isso é motivo de inspiração, não é? É um facto. Ela também já teve a oportunidade de consolidar na carreira lá, também é esteticista e também tem o seu próprio estabelecimento. Uau, é uma empresa então de esteticistas. Quase. Uma família inteira de esteticistas. Quase. E parece que a conversa tem mais assuntos. Vamos descobrir agora um pouquinho da visão profissional da irmã da Daniane quanto a ela. Quantos anos atrás você deu um passo inicial para que tudo isso acontecesse, né? Chegando ao Portugal, você trabalhou bastante, né? Como faxineira, passadeira, não escolheu trabalho nenhum, foi à luta, até que veio a oportunidade de você trabalhar com a Eduarda, e logo assim que teve essa oportunidade, você pegou, mesmo assim você ficava trabalhando na Eduarda, ficava fazendo faxina de um lado para o outro, para conseguir sustentar, né? Como a maioria dos imigrantes que chega. E ali na Eduarda você avançou, né? Mas você não avançou por causa da Eduarda. A Eduarda foi um meio de transmissão que Deus colocou na sua vida. Você avançou porque você tem garra, você tem força, você quis ir atrás. Dali você fez a sua formação completa de estética. Logo depois abriu, né, um espaço onde qual não deu certo, que foi ali no Yacht Club, lá embaixo, não deu certo. Depois abriu novamente, em outro lado não deu certo, até que abriu ali no mercado. Depois de uma estabilidade, vamos dizer assim, né, que você estava com estabilidade segura, aconteceu vários fatos, várias situações que você também teve que desistir dali e recomeçar do zero novamente. Mas o que é o zero para você? O zero para você não é nada, né? Recomeçar de novo é o quê? É fichinha em vista de tudo que você já passou. E eu creio que aquela sua saída do salão do mercado para a sua empresa definitiva foi um pontapé que você precisava. Ali eu nem falo que foi recomeçar do zero, ali você já tinha experiência, uma bagagem.
de todas as outras trajetórias que você já fez. Você ali já estava mais madura, mais consciente de si, sabendo aquilo que você queria, você sempre soube, mas ali você já tinha certeza do que você queria. E cada passo que você deu em direção a essa loja, a comprar a loja, a equipar a loja, foi pensando em você, nos seus planos, nos seus objetivos. Me conta qual foi o maior desafio que você encontrou nesse processo de, no meio da pandemia, encontrar um estabelecimento, comprar esse estabelecimento e iniciar tudo de novo, colocar tudo com a sua cara. Eu costumo dizer, e vou levar isso para minha vida inteira, Deus é meu amigo. Eu garantidamente não fui à procura. Apareceu-me essa oportunidade, essa proposta. Eu tenho muitos bons amigos mesmo e amigas, pessoas que estão ao meu lado, que sabem a minha trajetória, conhecem a realidade e a necessidade, e quando surgiu o momento oportuno, me proporcionaram essa As oferta. coisas aconteceram, o universo trabalhou em prol da Daniane. É um facto. Eu costumo dizer que eu não tenho sorte, eu faço a sorte acontecer, mas eu não posso dizer isso sem valorizar as pessoas que estão ao meu lado e que me apoiaram ao longo desse percurso. E que continuam te apoiando ainda certeza. até agora, não é? Com certeza. Uau! Nos seus desejos, né? Eu só tenho que dizer o que para você? Seja feliz, seja muito feliz com os seus sonhos. Essa faculdade que você está fazendo, cada investimento que você faz de máquina no seu trabalho, tudo que você faz, Deus tem abençoado você e vai continuar abençoando. Beijinhos, fica com Deus. Uau, que mensagem bonita, não é? E tem um valor muito mais especial para mim, porque ela se encontra em umas condições especiais e vai ser um processo longo, garantidamente difícil para ela e para a família também. Então, tem assim um peso e um valor muito maior dela estar como está e ainda se prontificar. E conta pra gente, Daniane, da onde você tira essa força para poder equilibrar tantos compromissos e tantas responsabilidades com excelência? Eu olho para trás e digo exatamente isso. Se me perguntarem como, eu não sei explicar. Mas, na verdade, elas acontecem. Também por uma dedicação, é claro. Mas é tentar perceber quais são as decisões que temos que tomar, aproveitar os momentos oportunos e nos dedicarmos. Porque, na verdade, sem dedicação, não existe resultado, ou não existem bons resultados. Quem me vê hoje em dia, nesse patamar, não tem, se calhar, a imagem, a visão de que efetivamente foram muitas noites sem dormir, foram trabalhos assíduos. Chegou um período na minha vida que eu não tinha despertador, eu tinha temporizador. Eu entrava em casa e percebia quantas horas eu podia dormir. E às vezes eram 3 horas e eram 4 horas. E na minha vida pessoal e profissional eu costumo dizer que se fosse fácil não era para mim. Foram vários momentos. Houve momentos que eu tive que me recuar. No primeiro pós-confinamento, infelizmente, meu filho desenvolveu uma doença, anorexia. Então eu tive que me recuar. Não que eu não estivesse presente, mas eu estive menos presente. E a nível social isso foi uma crítica muito grande. As pessoas a cobrarem de mim a minha presença na minha loja e no meu trabalho. Mas para mim, naquele momento, meu filho era a prioridade e eu tentava conciliar as coisas no máximo possível. Graças a Deus mudamos essa realidade, ele está muito bem. Mas isso para responder o que me perguntaste, como, na verdade, em determinados momentos nós temos que definir o que é a prioridade. Não é, acabou o livro, às vezes é por capítulo. Aquele capítulo é escrito e vamos mudar de tema. E vamos passar para um novo capítulo. Porque, na verdade, a história das nossas vidas só se acabam quando nós efetivamente vamos morar no céu. E é isso que faz cada um dos que participam aqui com a gente ser a grande estrela do Atlântico. É isso que constrói o nosso ecossistema voltado para brasileiros e empreendedores que têm ali os seus desafios, né? Os leões
tantos leões por dia que precisa matar, não é? No sentido figurado da palavra, como é claro, mas é isso que faz o nosso orgulho de ser brasileiro, de estar em qualquer lugar que a gente queira estar e de preparar, claro que com muito respeito, o espaço ao nosso entorno e crescer. Qual que é a mensagem que a Daniane deixa para quem está assistindo a gente de casa e que sente inspirado na sua história? Eu nunca imaginei que algum dia eu pudesse ser inspiração, é um facto. Mas se eu puder dizer algo, seria: não desista, lute, persista, mas se prepare e se capacite para isso. E tenha muita fé, porque sem a fé nós também não chegamos a lado nenhum. Uau, muito inspirador. De fato, todas as histórias têm o poder de inspirar e é por isso que nós estamos aqui para contar cada um desses detalhes e que a gente possa conhecer também um pouquinho mais das pessoas que vão em breve subir no palco do Prêmio Estrela do Atlântico, edição 2025, que vai acontecer no dia 1º de março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira. Mas quero saber também como é que foi para Daniane descobrir que está nomeada nesta edição. Como que foi essa experiência? Como que a família recebeu essa mensagem também? Foi uma surpresa para mim e, consequentemente, também para a minha família, mas senti-me muito lisonjeada pelo renome, né? Não só que o prêmio e o evento que por si traz, mas por eu poder fazer parte do mesmo. É algo com muita categoria e de muito prestígio. Senti-me lisonjeada. Obrigada por essa oportunidade. Claro, e os amigos, como é que tá essa repercussão? Quando você tá lá no seu estúdio, as pessoas vêm pelas redes sociais, o que elas comentam? Elas acham que é jus a todo o esforço da minha carreira, porque essa premiação é mesmo para empreendedores, é focada, né, nos empreendedores brasileiros. Pelo que eu me apercebi, até o ano passado era em Portugal e agora é por toda a Europa. Então, devido à minha trajetória de vida, eles associam muito e ficaram todos muito contentes. E estão me apoiando imenso nesse processo. E não só os seus amigos, né, e os familiares, mas agora também todas as pessoas que estão assistindo a gente de casa. Portanto, se a tua história inspirou as pessoas que estão de casa, qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que precisam votar em você? Você tem 1 minuto para deixar o seu pitching final aqui com a gente. Aguardo ansiosamente pela noite da celebração, onde todos juntos podemos dar ênfase e valorizar ainda mais todo esse processo, né, de humanização entre as nacionalidades, o reconhecimento da sociedade e da importância da imigração. Aguardo por essa noite nas melhores companhias. Uau! Certeza que é mais uma história para você se inspirar, assim como tantas outras que a gente tem aqui no canal Nossa Mente Mestre. Você que acompanhou a gente, o meu muito obrigado. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, o que mais te identificou nessa história com a Daniane. Logo em seguida, convido-te a assistir o próximo episódio. Tantos outros brasileiros com histórias lindas que merecem ser compartilhadas e também inspirar toda a nossa comunidade por toda a Europa. Eu espero você no próximo episódio. Daniane, meu muito obrigado por você estar aqui com a gente. De coração. E nos vemos agora no palco do Estrela do Atlântico. Com certeza. Até o próximo episódio. Tchau! Obrigada. E faz parte do nosso ritual o anúncio do nomeado oficial ao Prêmio Estrela do Atlântico. E esse ano traz um presente especial que eu vou entregar aqui a Daniane. Parabéns, Daniane, por essa sua conquista. Muito obrigada. E eu espero que esta nomeação ao Estrela do Atlântico seja ainda mais inspiração para você continuar indo ao infinito e além. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Na verdade, eu gostava de mencionar que efetivamente foi esse o principal ponto cujo eu tomei a decisão de participar na premiação. Embora o convite tenha chegado antecipadamente e eu demorei algum tempo a dar a resposta, a partir do momento que me fizeram enxergar que é importante a trajetória de vida
para ser reconhecida como input e alavanque para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, não desistirem dos seus objetivos. Hoje foram 20 anos nessa construção. Eu caí e levantei várias vezes, eu tive que recomeçar outras vezes, mas por mais difícil que seja, nós não desistirmos. Termos um objetivo traçado. Pode levar algum tempo, mas conseguimos lá chegar, desde que haja determinação e persistência. É por isso que Daniane é uma estrela do Atlântico.